Olá, amigos e amigas. No vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês. Convido todos, primeiramente, a curtirem os nossos vídeos, darem seus likes, inscreverem-se no nosso canal e compartilharem os vídeos que vocês mais gostaram. O tema de hoje é especial por uma razão muito simples. Nós estamos passando por uma pandemia e o coronavírus tem sido esse causador de uma comoção social global. Então eu convido todos vocês a ficarem conosco no transcorrer dos minutos que nós teremos aqui juntos. Peço a atenção, a calma, a paciência, porque eu quero refletir acerca de alguns elementos que a gente pode extrair desse momento. Então, o título do vídeo, o que aprendemos com a pandemia? E, primeiramente, eu gostaria de tratar de alguns assuntos centrais que a pandemia trouxe para nós, seres humanos, e de alguns assuntos secundários ou correlatos que estão também atrelados à questão do momento que o mundo vive. E refletir um pouco com vocês sobre o que tem nos ensinado este momento, esse período de isolamento social, essa quarentena por precaução, por medidas de saúde, enfim, e de precaução em relação ao coronavírus. Mas antes, eu quero ressaltar dois pontos que eu entendo negativos dentro desse panorama, dessa circunstância toda que o ano 2020, início do ano 2020, passa com essa crise de saúde pública mundial. Os dois pontos negativos, e existem outros, mas eu vou ficar só nos dois para depois nós passarmos aos pontos que eu poderia dizer que são construtivos, porque vão nos ensinar, vão nos dar lições para a vida. O primeiro é a questão das fake news. A existência desse vírus e a possibilidade de letalidade que ele tem em relação a determinadas faixas etárias e pessoas com doenças pré-determinadas que podem ser pioradas com a infecção, com essa gripe que ataca sobretudo o sistema respiratório com uma crise aguda, tem sido um desserviço que muitas pessoas continuam fazendo mundo afora, que é partilhando, compartilhando, criando e disseminando fake news, fatos que não correspondem à verdade, que não se sustentam, que não têm base alguma científica nem médica, muito menos, e que às vezes até ao invés de ajudarem, na verdade não ajudam e acabam causando em certas pessoas mais suscetíveis um estado de preocupação exacerbada, um certo pânico ou até mesmo uma preocupação que não deveriam ter. Esse é o primeiro ponto negativo que eu gostaria de ressaltar. O segundo ponto negativo, avançando um pouco mais nesse problema, é a questão do papel ambíguo, do papel duplo, que eu chamo papel duplo da imprensa. Porque na medida em que a imprensa, nos regimes democráticos sobretudo, é importantíssima, os mídias, os meios de comunicação em massa, os mass media, e todos nós, em sã consciência, sabemos disso, da importância do papel da mídia e da comunicação social, trazendo informações, trazendo notícias, partilhando essas notícias, levando até as pessoas um pouco mais de informação sobre as realidades ali comunicadas. Ela faz um papel muito ruim também, que é no outro sentido, de explorar as mazelas humanas, explorar as catástrofes, explorar aquilo que é apocalíptico, aquilo que é trágico. Então, a imprensa é capaz de ficar 24 horas por dia falando de um único tema, sem parar. E ao mesmo tempo em que ela informa, ela gera um estado de pânico nas pessoas, porque ela fica removendo coisas, fica revolvendo, fica remexendo em coisas. E quando você quer desconectar
para lembrar que no mundo existem outros fatos importantes acontecendo em vários lugares do mundo e coisas que são positivas, mas a imprensa fica o tempo todo a falar apenas do trágico, apenas do que deprime as pessoas, apenas do que as coloca num estado de nervos, de pânico, de medo, de temor pelas próprias vidas. Então esses são os dois pontos negativos que eu ressalto nesses momentos de crise que o mundo passa. E não é a primeira vez. A pergunta que eu faço é, amigos e amigas, diante de um contexto tão instável, que lições nós podemos tirar dessa história, inclusive para contornar uma ameaça que ainda não foi debelada, que é essa do vírus, do coronavírus. Então a pergunta que eu faço é nesse sentido. Uma ameaça que ainda não foi vencida e que está aí causando esse isolamento social. O que a gente pode, afinal, aprender, tirar de lição para as nossas vidas desse momento tão difícil que a humanidade passa? A primeira lição, penso, é que só vamos sair dessa situação por meio da cooperação e do trabalho em conjunto. Isto ficou bem claro e fica a cada dia mais claro. Tanto no plano dos estados nacionais, ou seja, dos países internamente, quanto globalmente de todos os países, dos continentes, dos blocos econômicos, enfim. Apenas com a cooperação e com o trabalho em conjunto, as pessoas poderão ter condições de superar essa crise global de saúde. A segunda lição que eu tiro desse momento é que o coronavírus e a pandemia ajudam a reforçar mensagens valiosas de proteção à saúde, úteis inclusive contra doenças mais comuns e que nos atacam corriqueiramente, sobretudo as gripes. Não nos esqueçamos que essa pandemia é de um tipo de gripe, mas é uma gripe que tem um teor mais mortal, mais letal em alguns aspectos. Portanto, é uma outra lição que nós tiramos. Essas informações que nós recebemos no dia a dia nos levam a pensar melhor sobre a importância que temos que dar no combate de doenças teoricamente menos letais ou menos perigosas como as gripes. Afinal de contas, no mundo todo, todos os anos, muitas pessoas morrem por causa da gripe. Nós não damos a devida importância para isso, mas em vários países, um número de óbitos por causa de quadros infecciosos e, enfim, de patologias como gripe é muito grande, mas não é levado em conta. Terceiro ponto que eu destacaria, terceira lição que a pandemia do coronavírus nos ensina, é que ela deixa, de alguma forma, a humanidade mais preparada para futuros novos eventos de pandemia. Então, uma pandemia futura, seja daqui a 5, a 10, a 15 anos, ela já vai ser tratada com um outro olhar, porque a mobilização que essa tem criado, a repercussão internacional em função das mortes e dos infectados vai fazer com que as nações preparem-se agora de uma outra forma para as futuras crises no campo da saúde. Vide aí outros eventos que tiveram talvez não a caracterização de pandemia, mas que eram tão perigosos tanto como a gripe aviária, a gripe suína, o ebola, a zika vírus no Brasil e outros tantos agentes patológicos que se espalharam por regiões do mundo ou por vários continentes. A quarta lição que a pandemia nos traz e que ela nos ensina é que nós temos que integrar os sistemas de vigilância e desenvolver vacinas e remédios com mais velocidade. A ciência tem que trabalhar nesse sentido, a medicina,
os sistemas de saúde, a Organização Mundial de Saúde, tem que voltar-se para um sistema integrado entre nações, visando debelar futuras crises de saúde que tenham impacto mundial, impacto global. Até porque, todos sabem, essas crises de saúde, essas doenças que se espalham pelo globo, em face da própria interconexão que existe hoje, a facilidade de deslocamento aéreo, marítimo e por terra ao longo do globo, vai fazer com que outros eventos de natureza similar possam acontecer, como certamente acontecerão. E para isso deve haver não só uma vigilância para desenvolver essas vacinas e remédios com mais rapidez, como um controle maior e integrado das nações. A quinta lição que a pandemia nos traz é que nos leva a aprender que devemos buscar novas formas de nos relacionar com a natureza e, sobretudo, com os animais, principalmente aqueles que nos servem de alimentos. Porque cá para nós, queridos amigos e amigas que me seguem aqui no canal, convenhamos, por mais que nós respeitemos todos os hábitos culturais, mas será que nós devemos mesmo nos alimentar comendo qualquer tipo de ser que se mexa, que se mova? Qualquer animal, qualquer ser vivo pode mesmo nos servir de alimento e deve. E mais ainda, esses animais sem nenhum tipo de controle sanitário, sem nenhum tipo de tratamento devido, adequado para o consumo humano. Será que essa forma humana de canibalização, ou melhor, essa carnivorização, e vejam bem, eu não sou vegano nem vegetariano, mas eu questiono amplamente culturas que comem todo tipo de animal. Muito embora nós possamos compreender que quadros históricos de fome levaram pessoas a desenvolver o hábito de alimentarem-se com animais de caça, animais ferozes, animais da selva, animais em estado de natureza e não só animais domesticados ou criados em cativeiro para essa finalidade. Então, eu acho que isso deve ser revisto e deve ser repensado, inclusive com controle global, com normativas internacionais quanto a isso, para que isso seja cada vez menor. A sexta lição que a pandemia nos traz é que ela faz com que nós pensemos mais nos outros, ou seja, nós devemos nos preocupar mais com os outros e exercitar nossa solidariedade e a empatia. Temos visto uma série de movimentos nesse sentido e de exercícios da empatia humana e exercícios da solidariedade, sobretudo com as pessoas que estão sofrendo mais como vítimas dessa doença. A sétima lição é que nós devemos valorizar mais os pequenos momentos e transformar esses pequenos momentos em momentos especiais. Com a família, com os amigos, com a sua namorada, com o seu parceiro, com o seu animalzinho de estimação, com as pessoas que nós amamos, enfim. E esses momentos que por vezes nós descartamos, que nós não damos a devida importância, hoje, no quadro de isolamento e de quarentena, ele se aflora, ele vem à tona e mostra pra gente como às vezes aquilo que no dia a dia nós não cuidamos, nós não privamos daqueles momentos, devem ser também levados em consideração. A oitava lição é que nós devemos cuidar mais de nós mesmos, sobretudo da nossa saúde mental e física. E o tempo todo, não só quando estamos doentes, prestes a cairmos doentes, ou quando estamos correndo o risco de morrer. A saúde mental no século XXI é fundamental. Termos uma boa mente, termos o cérebro funcionando bem, termos a nossa psique serena, clara, plácida, equilibrada, é fundamental para sermos pessoas melhores.
a nossa sanidade mental. E a sanidade física também, devemos ter como hábito cuidar da nossa saúde, e não apenas esperar ficar doente para daí desesperadamente buscarmos a cura ou buscarmos a melhora física. A nona forma de lição, a nona lição que a pandemia do coronavírus nos ensina é que devemos cuidar mais da nossa higiene pessoal. Muitas culturas humanas não cuidam da higiene pessoal ou deixam elas em segundo e terceiro plano. E no dia a dia, em meio às nossas ocupações, não tratamos de assear nosso corpo, de tratá-lo como algo sagrado, como algo importante que merece todo tipo de cuidado, sobretudo cuidado de higiene corporal básica. Essa doença tem nos chamado a atenção para isso, sobretudo o simples hábito de lavar as mãos, uma coisa tão insignificante, mas que mostra-se agora de suprema importância. A décima lição que a pandemia tem trazido para nós e que eu ressalto aqui nesse vídeo é que mais gente poderia e deveria trabalhar em casa. No aspecto do mundo do trabalho, o isolamento social e a quarentena têm mostrado como é que isso afeta diretamente as economias globalizadas e todos os países interconectados financeiramente e economicamente no campo dos negócios, no campo do comércio. E quando o capitalismo quando a máquina para de funcionar e o modo tradicional de trabalho é o corpo humano fisicamente lá, prestando a sua força, empregando a sua força de trabalho para o empregador e fazendo a máquina girar, fazendo a economia funcionar, nós poderíamos já hoje rever o trabalho enquanto apenas o trabalho corpóreo, físico, sacrificial, e buscar outras formas de trabalho, sobretudo o home office, os trabalhos à distância, enfim, pelo menos para aquelas profissões em que isso é possível acontecer e ampliar mais esse leque de possibilidades para que as pessoas em situações como essa, ou até mesmo de doença, ou por alguma limitação que não tornasse a sua ida ao trabalho possível, pudesse exercer o seu mistério, a sua profissão, o seu ofício, na medida do possível, à distância. E o isolamento social tem trazido isso para a gente. Outra questão que é um ensinamento da pandemia para a gente é que as pessoas deveriam aprender a lidar melhor com a solidão e com a solitude. A solidão é aquele sentimento de vazio, de estar largado, sozinho no mundo, que muitas pessoas sentem porque não têm parentes ou porque de alguma forma estão sem laços, sem vínculos sociais e gregários. E a outra, que o isolamento social e as quarentenas têm trazido, esses bloqueios do ir e vir na rua, do estar livre para fazer o que bem entender, e você ter que voltar para o seu mundo interior, para a sua propriedade, para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu lar, é que você tem que aprender a ficar só. Aprender a ter esse tempo para si mesmo. Um tempo que também é valioso, um tempo que também deve ser prazeroso. E no qual você pode desenvolver uma série de atividades, ler, escrever, assistir TV, conversar com alguém que você não consegue conversar ao dia a dia porque está trabalhando, porque está na rua. Uma questão no campo da família, das relações familiares, o fato de as pessoas não poderem sair de casa vai forçar que elas conversem, que elas convivam mais, que elas tomem café juntas, que elas sentem à mesa para almoçar ou para jantar, coisa que as tarefas do dia a dia e do cotidiano nos tiram esse prazer, nos tiram esse convívio. O convívio, inclusive, com nós mesmos, com nossa solitude. E, por fim, a última experiência que a pandemia do coronavírus traz para a gente é a experiência da finitude. Até um vírus microscópico, invisível ao olho nu, pode acabar com o ser humano. O grande ser humano, esse que constrói a ciência, que constrói
as grandes realizações humanas, a tecnologia, a história, a arquitetura, a arte, morto por um ser praticamente invisível a olho nu, insignificante, um vírus que acaba com a vida humana. Então, o sentimento da finitude, que na verdade nos acompanha o tempo todo, porque quando você sai à rua e atravessa uma avenida com carros movimentados, você está pondo sua vida em risco. Quando você toma uma aeronave para fazer um voo, para uma viagem aérea, você está pondo sua vida em risco. Então, de alguma forma, todos os dias nós somos colocados diante da ideia de que nós podemos morrer. E esse evento mundial, como mexe com a saúde e de forma aleatória, impensável e de surpresa, nos coloca mais uma vez de frente com a nossa finitude. O vídeo de hoje era esse, espero que nós possamos ter tranquilidade. Esse momento vai passar e nós vamos passar por ele com auxílio da ciência e com auxílio de Deus. Vamos até a próxima. Espero que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e em breve estarei voltando aqui com um novo vídeo, uma nova reflexão pra gente.